Olá, amigos da TVL, está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o professor e maestro Edson Ricardo. Prazer, professor, tê-lo aqui conosco. O prazer é todo nosso. Obrigado por vocês nos chamarem para essa entrevista, porque é muito importante. Quando eu digo nós, eu estou falando em nome de um grupo de professores, de maestros, que estão junto com a gente há mais de 30 anos. Pois é, o senhor inclusive está aqui vestindo a camiseta, né? Isso. Programa Bandas e Fanfarras, um programa do município, que o senhor está desde o começo com a professora Bia Passol, né? Isso. Esse é um programa que nós, anteriormente existiam outras corporações musicais, né? Com o saudoso Ariberto, com o atual professor Rubens Brau e outros tantos que levaram essa bandeira. Só que a partir de 1990 nós então transformamos isso tudo que nós tínhamos em projeto de musicalização. Ou seja, nós implantamos a musicalização através da transformação da então fanfarra da Oktoberfest em banda marcial. Ali nasceu Música Ação Social em 1990. Professor, nós vamos aprofundar essa conversa nesse tema, né? E ampliá-lo certamente. Perfeito. Mas eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a sua origem, né? O senhor é um blumenauense que escolheu a cidade como eu e tantos outros para morar. Como é que foi a história, a sua relação com a cidade? A minha relação com a cidade não foi escolha minha, né? Foi escolha de profissão. Mas Deus coloca no lugar certo as coisas, né? Eu sou oriundo natural do litoral do Paraná, de Antonina. E a música transformou minha vida aos 13 anos. Eu sou de origem, a minha profissão, de projeto social. Então, a minha mãe, eu sou órfão de pai até os 10 anos, e até os 13 anos minha mãe lutou com muita dificuldade para criar 3 filhos. E ali naquela ocasião, aos 13 anos, tive a oportunidade de começar o início da música. O que não é comum, principalmente nessa idade, se não se tiver o apoio da família e também aquela condução, digamos assim, do professor. Porque às vezes tem um professor que tem um olho mágico, tem um olho clínico e vai lá e dá uma... Mas a minha história é um pouco diferente. Porque assim, então eu andava na minha cidade, lá em Antonina, com um colega, e ele foi para se inscrever. E ele disse assim para mim: professor, ele também quer. Eu disse: eu quero o quê? E assim eu entrei na música. Ele te provocou? Me provocou. Olha só, e foi por acaso? Foi por acaso, foi por acaso. Embora eu tinha um tio músico já, né, na mesma corporação, uma corporação anterior a que foi criada, musical, mas a minha entrada foi assim. Eu falei que tem sempre o papel fundamental do professor, né? Seja na música, na literatura, no esporte, em tantas profissões. Às vezes é o professor que descobre, né, te ajuda a escolher o caminho, mas no teu caso, de fato, tem uma diferença considerável. E que bacana, né? Bacana, sensacional. Eu tive a oportunidade de homenagear esse meu amigo, que ele não lembrava desse detalhe. Ele é colega da profissão, é subtenente músico do Exército da Reserva também. E agora, no encontro dos ex-componentes dessa corporação, que somos de mais de 400, eu tive a oportunidade de citá-lo. E ele ficou assim emocionado, não lembrava desse detalhe. Posteriormente, sim, né, os 2 mestres, que eu posso citar aqui até como uma homenagem, o professor Severino de Oliveira e Silva e Roberto Cristiano Plasma, que alicerçaram toda a minha base musical. E dali em diante, sim, veio a questão da vontade de aprender música e viver dela. E quando o senhor entrou, era uma disciplina da própria escola, da grade curricular, ou era um cursinho que o senhor foi fazer para começar na música? Também é uma diferença. O professor Severino era um radiotelegrafista aposentado da Marinha, e o doutor Roberto era cartorário no fórum da cidade. Eles eram de uma antiga banda, mas tinham aquele desejo de proporcionar para as crianças da cidade o aprendizado musical. Então eles solicitaram ao prefeito da época os instrumentos musicais, que cedeu, e eles iniciaram uma escola livre de música para fazer uma banda. Outro diferencial em sua vida. Perfeito. E que te ajudou? Muito, muito. Porque daí, através da música, como você falou, a minha mãe com muita dificuldade me manteve até os 18 anos na música. E em alguns momentos foi difícil, quase larguei a música para ajudá-la. Mas ela fez questão de sustentar isso, com toda a dificuldade, e aos 18 anos me profissionalizei. E o senhor tinha mais irmãos pequenos na época? Sim.
De órfão, de pai, eu tinha 10 anos, 8 anos, 7 anos, 5 e 1 ano. Mais velho ainda? Eu era mais velho. Pois aí a mãe sempre busca um suporte com o filho mais velho para ajudar os pequenos. Mas ela manteve, é uma heroína, né? A minha mãe manteve. E coincidências da vida, depois posteriormente meus irmãos, né? Eu tenho outro irmão na reserva, já músico também, militar do Exército, e um músico civil da área do Ministério Gospel. Edson, e você era um bom aluno? Ou só gostava de música? Não. Com relação à música, eu posso ter sido um aluno mediano na escola, né? Mas na música foi um esforço muito grande. Dedicado. Paixão mesmo. Mas isso também não basta o apoio que vem de fora, né? Uhum. Tem que ter vocação, vontade para a coisa ou não? Perfeito. Ao longo do tempo, nós, enquanto programa, projetos, quebramos alguns paradigmas. Aquela coisa que o aluno não tem dom para aprender. Eu acho que o aprendizado musical de conjunto, como nós fazemos, desde que o aluno consiga ter a noção básica da leitura musical e do instrumento, ele consegue fazer música em conjunto. O dom vem um pouco diferente. É aquele músico que toca todos os instrumentos, que vem a música ao ouvido... Tem um bom ouvido. Um bom ouvido, rapidamente, né? Mas fazer música todos nós podemos fazer. Basta querer. E treinar. E treinar. Porque é um treino, né? Perfeito. Quando vocês fazem os ensaios aí, não deixa de ser um treinamento? Sim, a música de conjunto é precioso esse treinamento, porque ali nós temos que ter, é como um time de futebol, né? Tem entrosamento. Nós temos que treinar bastante para que no dia da apresentação o time jogue certinho. Tem que estar em sintonia, né? Sintonia perfeita. Que bacana, e eu imagino o resultado disso nas apresentações. O resultado é fantástico. Hoje, né, vocês que acompanham, que fizeram a matéria dos nossos 25 anos do programa aqui em Blumenau, nós tivemos a oportunidade de ter 34 corporações se apresentando no Galegão e todas em sua sintonia perfeita. Hoje, os nossos 2 de setembro, 7 de setembro, são floridos de música, né? Ao ponto que nós temos que dividir parte das corporações dia 2 e dia 7 de tantos que nós temos. Vamos entrar um pouquinho na questão técnica, até para diferenciar para os leigos, assim como eu, em alguns detalhes. Por gentileza, professor, é possível diferenciar e onde está o conceito da banda e da fanfarra? Sim, perfeitamente. Hoje, além de nós atuarmos em projetos pedagógicos, as nossas corporações musicais, elas participam de concursos e festivais. E nesses concursos e festivais existem categorias. Então, dentro dessas categorias, geralmente as corporações musicais dentro de escolas, elas iniciam como fanfarra rítmica. O que é fanfarra rítmica? Somente instrumentos de percussão. À medida que as escolas vão tendo condições de comprar instrumentos, que vai crescendo o aprendizado musical através de instrumentos flauta doce, vai inserindo no contexto liras, que são aqueles instrumentos, escaletas, até mesmo a flauta doce. Aí já nós denominamos de fanfarra especial. Quando tem instrumento de percussão e mais alguns instrumentos de sopro. Posteriormente, é passado para uma outra fase, que chama-se banda marcial. O que é a banda marcial? A banda marcial é composta de instrumentos de percussão e só instrumentos de metais. Ou seja, trompetes, trombones, a vara, tubas. Não entra nesse contexto as palhetas, que são saxofone, clarinete e flauta transversal. Quando nós passamos a ter a flauta transversal, os clarinetes e toda a parte de metal e percussão, são as bandas musicais. Então nós temos nós temos 5 categorias, né? Diferentes, de fanfarras a bandas musicais. E as fanfarras geralmente têm uma relação muito grande com as escolas, né? Perfeito. E a gente percebe a atuação em desfile de 7 de setembro, que é algo extraordinário. Né? A gente costuma dizer, né, um desfile, ou até mesmo um batalhão, onde eu passei sem banda, costumamos dar uma frase assim, que um batalhão sem banda é um batalhão morto. Né? Que não tem aquele ânimo para marchar. E um desfile sem banda também, sem fanfarra, fica muito monótono. Né? Pois é, eu falei da fanfarra que representa as escolas, né? E em Blumenau tem muitas fanfarras. Sim. Né? Não sei se já teve mais, mas são muitas as fanfarras. Nós tivemos no passado, suponhamos assim, anteriormente essa fase da musicalização que nós implantamos, que foi o ensino da música dentro das corporações musicais, uma fase de fanfarras que elas se uniam perto de 7 de setembro,
ou algumas se mantinham mais, mas que eram só com instrumento de percussão, né? Aí nós tínhamos bastante, o Rubens Brau comentou contigo, nós tínhamos fanfarra do Santo Antônio, fanfarra do Sagrada Família, todas as escolas praticamente tinham uma fanfarra, mas não nesta proporção que nós temos hoje. A partir da implantação da musicalização e do ensino da música dentro da escola, nós tivemos assim um apelo de escolas de direção para também ter muito grande. Então nós passamos de 3 corporações em 93 só nas escolas municipais para 34 hoje, 34 educandários. Eu entrevistei o Rubens Brau aqui no programa Nossa Gente, a Lia Passo também, isso, né? E eu me lembro, e também é de saudosa memória, o seu Pessoa, que era lá do Pedro II, que dá nome inclusive à fanfarra do Pedro II. Ah, sim. João Alves Pessoa, se eu não estiver enganado, né? Então, mas pessoas que têm essa, como o senhor, essa dedicação, esse amor, que é difícil de explicar, né? É uma paixão, né? É como você me fez uma pergunta há pouco, se eu já fui convidado para voos mais altos, né? Alçar voo mais alto dentro da própria cultura de música. Sim. Fui, mas a gente deixa de lado esse tipo de coisa, porque Deus já estabeleceu a vida da gente familiar bem, legal, e a gente é muito guiado nessa questão. E nós temos muita paixão por esses programas sociais aqui de Santa Catarina, e aqui de Blumenau principalmente, e permanecemos firmes a ponto de ainda nós termos um período de conquistas pela frente, principalmente para as escolas estaduais, que nós vamos batalhar bastante. Edson, a gente está aqui e o programa tem esse propósito de contar a história do personagem, da pessoa envolvida, mas fazendo essas revelações nesse contato com a música, é uma forma também de contar a tua vida. A gente falava aqui das fanfarras e da tua participação, e aí das bandas. O senhor deve ter integrado também essa maravilhosa banda do 23BI. É um capítulo à parte, né, da história. Nós costumamos dizer que nós vamos escrever o livro, né? Mas daqui a 2 anos nós teremos 30 anos de musicação social. E queremos fazer uma grande festa em Blumenau. Queremos todos vocês que nos ajudam, envolvidos. Queremos fazer dessa cidade um dia inesquecível, ou uma semana inesquecível. Grandes amigos já estão se pronunciando, querendo vir conosco. E a banda 23BI é um capítulo à parte, como eu disse para você. Eu comecei minha carreira como músico militar aos 18 anos em Curitiba. Posteriormente fui a Foz do Iguaçu, Florianópolis, e vim transferido para Blumenau em 84. Não conhecia Blumenau, não escolhi Blumenau. Como bom litorâneo, né, eu gostaria de permanecer em Florianópolis, né, nas praias. Mas o que Deus determina, e foi justamente aqui que eu coloquei em prática aquilo que os mestres pediram. Que eu levasse a música que eu aprendi de graça também para muitas crianças. E por incrível que pareça, o pessoal dizia assim, mas Blumenau é uma cidade que eu não preciso, assim. Na época sim, porque coincidentemente eu cheguei na primeira Outubro. Lá em 84? E o que aconteceu? Muitos pesquisadores se equivocam numa situação. Quando falam assim, qual foi a primeira atração da Oktoberfest? A primeira atração da Oktoberfest foi a banda 23BI. Porque ela foi fazer a abertura com o hino nacional em alemão, e acabamos emendando com uma espécie de carnaval, com músicas carnavalescas, e alguns companheiros sabiam músicas alemãs, nós todos tocando música alemã. E essa história com o 23BI é muito rica também. Ali, na banda 23BI, participei de várias edições de DVDs, que você sabe muito bem, de CDs, e muitas apresentações, não só em Blumenau, como em várias cidades da região. Fui começando a amar esse povo, a entender esse povo, que maravilhoso, e ele nos entender nessa proposta de nós colocarmos isso em prática. Tive o apoio do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro foi fundamental, porque o Coronel Silveiro é que deu aval em boletim para eu 2 tardes me dedicar à coordenação dos programas sociais de música. Edson, vamos fazer um breve intervalo, depois nós vamos, como eu disse no começo do programa, aprofundar mais, né, ampliar essa sua relação com a música, e eu quero enfatizar essa sua passagem, que foi também de longa data a serviço do Exército Brasileiro, e especialmente na música.
Hoje o meu entrevistado aqui no programa Nossa Gente é o maestro, o professor Edson Ricardo. Nós vamos fazer um breve intervalo. Fique ligado porque logo logo estaremos de volta. Até já! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o professor, maestro Edson Ricardo. Ricardo é sobrenome, é? Sobrenome. Curioso. Muitas pessoas perguntam, né? Só? Eu digo, é só. São 2 nomes próprios, né? Edson Ricardo. Nós somos, é interessante, você estava falando da família, da vida familiar, né? Meus pais são daquela era ainda de dar as primeiras letras para os filhos. Então, é Edson, Elair, Edgar, Erudi, Eduardo. Olha só. E coincidentemente minha mãe chamava-se Nilza e meu pai Nicolino, então é Enene. Né, uma curiosidade. Não é comum o sobrenome Ricardo, Não. né? Mas enfim. E o senhor então foi lá na cidade de Natal, para quem está ligando a TV agora, o senhor é natural do estado do Paraná. Antonina. Do litoral paranaense. Litoral paranaense. Né? Aliás, uma região bonita, ali tem a Ilha do Mel, né? Fantástico, a Ilha do Mel, né? Paranaguá, uma cidade portuária muito próspera. E a região das praias também, de Matinhos, Caiobá, Guaratuba. E aí o senhor completou o ensino fundamental, o ensino médio, hoje a gente denomina assim, na época era outra forma de se dizer, perfeito. Né? Essas fases. Eu tive um azar, mas do lado bom, né? Eu peguei o último exame de admissão, né? O famoso exame de admissão do primário para nós entrarmos hoje fundamental, nós tínhamos uma cartilha para estudar para poder entrar, né? Era um mini vestibular, né? Agora, Edson, o senhor seguiu os passos na música, né? Depois daquele cursinho e na frequência à escola, mas o senhor cursou faculdade ou desenvolveu, foi um pouco autodidata também? Não, eu me aprofundei na parte pedagógica. O nosso diferencial de Blumenau a nível de Brasil é justamente esse. De nós passarmos de corporações musicais para se reunir apenas antes de setembro para um projeto educacional, dentro de Secretaria de Educação, porque nós sabíamos que só dessa forma nós conseguiríamos manter um quadro profissional efetivo, o qual é hoje, em Blumenau. Nós somos o único programa ininterrupto no Brasil, um dos orgulhos de Blumenau, com certeza a capital da música pedagógica instrumental brasileira, né? E nossos frutos são muito grandes. Então, desde o início, como eu aprendi música, lendo partitura e a parte pedagógica, essa foi uma sequência natural. Iniciei minha vida acadêmica em Curitiba, tranquei-a para seguir meu destino a Foz do Iguaçu. Em Florianópolis, como a universidade oferecia o curso só pela manhã, eu fiz escola de música da UDESC, participei do coral da UDESC, participei de pequena orquestra. Foi uma vivência de 3 anos maravilhosa. E em Blumenau eu sou da primeira turma de música da FURB. Que bacana. Sou da primeira turma de música da FURB. A sua relação com a música vem lá desde menino, né? Desde menino. Na minha cidade, né, eu, além da banda que eu frequentava, que eu tinha lá meus cargos, eu ainda frequentava da vida cultural e esportiva da cidade. Eu sou muito ligado, eu gosto muito de futebol também. Então eu participava de escolinha de futebol, participava de grupo de jovens da igreja, até mesmo de samba enredo, fui de escola de samba, né?
Lá na igreja o senhor cantava, tocava algum instrumento? Sim. Dentro da igreja católica, eu fui aos 16 anos, a minha relação com a igreja católica é um pouco diferente, tudo um pouco diferente, você anotou, né? Porque eu tenho tios pastores evangélicos que frequentavam as igrejas evangélicas. E aos 15 anos eu me batizei na igreja católica com 15 anos. Né? E fui para os movimentos de igreja e participava de festivais de música religiosa, assim como a vida cultural em geral da cidade. Edson, falar um pouquinho da tua passagem pelo Exército, que durou quase 30 anos, foi isso? Quase 30 anos. A gente não gosta de falar das fatalidades da vida, né? Mas em 96 eu tive um acidente, perdi uma esposa e um garoto de 4 anos, e junto comigo ficou um garoto de 6 anos. A vida passou, hoje eu tenho uma nova esposa, né, a Débora, ganhei 2 enteadas maravilhosas. E meu filho que tinha 6, então, hoje está com 28, é médico, está no Rio Grande do Norte, é furbiano também. Aliás, todos aqui em casa somos furbianos, né? Todos somos da vida acadêmica da FURB. E então, a partir dali, eu fiquei 1 ano fora do quartel, mas Deus permitiu que eu retornasse. E quando eu tinha de 28 para 29 anos, eu saí devido às minhas condições físicas, porque o Exército é assim, né? Ou você está inteiro ou não está, né? Independente da idade. Nós temos ali os testes de aptidão física, testes de tiro, e eles permitiram, o Exército foi grande comigo, permitiu que eu fosse para a reserva, então, com 28 para 29 anos de serviço. Na graduação que eu estava como subtenente, podendo prover meios, isso quer dizer o seguinte, que eu podia trabalhar com outras profissões, né? Professor. Tudo. Mas nesse seu tempo de exército, claro que entrou lá como soldado, né? E depois foi alcançando objetivos, obtendo patentes maiores. É isso que se diz, né? Patentes? Patentes, né? Que é a graduação? A graduação. É interessante porque nós temos 2 quadros dentro do Exército, né? O quadro dos praças, que nós começamos como cabo, soldado e vamos até capitão, né, que chamamos de quadro dos QAO. E temos aqueles que vêm da academia, que é um outro quadro que vai até general. Né? Aí tem aquele que só vai lá cumpre o período militar de perfeito. 1 ano? Um ano. Então eu sou desse quadro de praças, né, que vai até capitão, mas eu fui até subtenente devido a esse acidente, saí um pouco antes. E paralelamente à minha vida no TBI, atividades na banda, eu fui secretário de subtenente de sargentos, tive a oportunidade de conviver com aquele clube maravilhoso, na época, os famosos carnavais temáticos, né, que os pais faziam questão de levar os filhos lá, você lembra disso, né? O subtenente? No subtenente, né? O famoso subtenente. Nossas discotecas. Veio o carnaval do subtenente. Perfeito. Né? Aí eu coordenei 4 bandas temáticas ali no carnaval, e tive a oportunidade de conviver com pessoas maravilhosas, como o seu Mendes, que foi nosso presidente, e outros colegas dentro daquele clube lá também. Então, além do Exército, paralelamente ao clube, e cheguei a participar de uma atividade esportiva também, né, dentro do TBI, um batalhão de tradição fantástico, e através dele, através do Exército, o Coronel Silveiro, que me deram essa oportunidade de iniciar esses projetos musicais. Dentro das diversas funções que o senhor exerceu no Exército, a música se sobressai. O senhor entrou músico e saiu músico, aperfeiçoado, lógico. Perfeito, porque eu vim de uma escola boa de música, né, do litoral do Paraná, mas a experiência que se adquire dentro das corporações musicais das Forças Armadas é ímpar. Ímpar até em vários sentidos, assim, sabe? Na questão musical, porque nós convivemos com músicos do Brasil inteiro, cada um trazendo a sua raiz, sua característica, a sua música, os seus arranjos, que são, então é uma característica especial. Nossos músicos aqui vão para outras regiões, levam a música alemã, e essa interação e troca de técnicas também, né? Naturalmente que uns tocam mais, outros tocam menos, eu tive o grande prazer de conviver com o nosso saudoso Heitor Metz, né? Trompetista, servi com ele, imagine servir com um músico igual a Heitor durante mais de 10 anos, uma experiência ímpar. Qual é o teu ídolo na música? O meu ídolo na música é igual à minha preferência por gêneros. Né? Eu, como músico, eu tive que me adaptar a várias situações e gostar de todos os gêneros. Naturalmente que você tem aquela música que você gosta mais, que você tem aquele gênero que você gosta mais. Eu, por ter tido origem de escola de samba também, de pertencer, o samba de raiz para mim é muito profundo. E na questão
de música em si, mas não, por incrível que pareça, não é um samba. É Chuva de Prata. Chuva de prata que cai sem parar. Eu amo essa música. Também gosto da música popular brasileira. Ah, aquela MPB de raiz, sabe? Muito bacana. E claro, tem a música regionalista, como a música gaúcha, a música sertaneja, né? E aí tem aquela mais, né? Nós temos um privilégio, né? E nós estamos num país de muita variedade de música, né? Eu fui lá para o Nordeste visitar meu filho, a gente fica encantado com aquilo tudo. Eu ia dizer que tem a música clássica também, que tem aqueles, né, monstros da música. Por isso que eu digo, é um privilégio muito grande, por onde eu passei. Porque eu pude conviver com música de coral, música clássica, em pequenas orquestras. Isso tudo ajuda na formação. E na música clássica nós temos os famosos, né? Que tem a origem alemã ou da Áustria, né? E que Blumenau cultua muito ainda. As valsas vienenses é uma particularidade à parte, né? As nossas marchas alemãs, né? E você vai achar estranho, mas eu não curtia muito a marchinha alemã, não. Quando cheguei em Blumenau em 84, eu tive muito tempo dentro da Secretaria de Turismo, na Proeb também, eu e o Robes Brau. Nós convivíamos com a banda alemã, nós colocávamos a estante para eles tocarem, né? E ali na convivência, por eu transformar, então, fanfarra em banda marcial, hoje, se falarem mal da música alemã, eu saio no braço. Olha só. Pois é, mas a gente falou aqui da fanfarra, das bandas, né, da sua importância na relação com a banda do 23BI, né? E aí tem a banda municipal também, que tem que tirar o chapéu. Tem. A banda municipal é uma história linda também. Porque a Bia Passoldo foi chamada por então o professor Braulio, a senhora Terezinha na época, né, na administração Décio, para nós fazermos uma fanfarra. Aí eu fiz vê-la que nós tínhamos uma banda municipal que estava desativada há 7 anos, depois que o seu Marcílio largou. Estava lá num canto da prefeitura o seu Agostinho, que já é falecido, o Adilson, o Átila e um outro menino lá. Aí eu disse, não, nós vamos aproveitar os 4 e vamos pegar músicos já que leem partitura de algumas igrejas evangélicas. Tive o apoio do Capitão Gibson hoje, que está na reserva, também trouxe da Igreja da Assembleia alguns componentes. Trouxe de Antonina, da minha terra, aqueles músicos 8 que não tiveram oportunidade em bandas militares, que estavam assim, para onde eu vou. Né? Pegamos alguns músicos musicalizados já do programa de 93 da educação, ficamos escondidos no fundo da Fundação Cultural treinando. E eu lembro como se fosse hoje, nós saímos em julho, assim, com 42 componentes. E a cidade inteira perguntando, de onde é essa banda? De onde é essa banda? E a partir dali a banda cresceu. E um desses 8 meninos que eu trouxe é o atual regente João Carlos Cúnico, que eu considero hoje um dos melhores shows de música instrumental do país. Que bacana, né? O show de palco deles é fantástico. Eles têm várias formações, né, conforme se vê, Banda Noel, na Oktoberfest de banda alemã, até de banda italiana já tiveram na Festa Estado. Então é um trabalho maravilhoso. Nós temos um apoio fantástico, sempre tivemos da Prefeitura, né, ali para a banda, e também da Fundação Cultural através dos seus presidentes. Edson, a gente falou um pouco da tua história, a relação com a música, das fanfarras, das bandas, aí entra a banda do 23BI, entra aqui a banda municipal, falamos dos seus gostos musicais, instrumentos de sua preferência, e aqui na sua casa serve como decoração, por exemplo, o piano. De vez em quando o senhor se diverte aqui, porque gostar é se divertir. Perfeito. Esse é um dos instrumentos que eu gostaria de tocar. Né? Mas esse piano tem uma história, eu comprei para minha filha, né? Mas ela casou e deixou aqui, né? Mas de vez em quando eu dou uma pegadinha, né? Mas não é meu instrumento base. Meus instrumentos base são clarinetes, né? Que eu fiquei 28 anos no exército, flauta transversal e um pouquinho de violão. A música faz bem? A música é tudo. Nos momentos mais difíceis da minha vida, a música me trouxe de volta. Faz bem a alma? Faz muito, faz. Ela tem várias funções da música, né? Cognitivas, motoras, e para a alma, então, nem se fala. Professor, muito obrigado, hein? Eu que agradeço de coração. E felicidade por ter escolhido a música. Perfeito. Não para o bem pessoal, que eu sei que te faz muito bem,
mas para incentivar a garotada e fazer discípulos da música, né? Essa eu acho que é a missão. É a missão. Você falou a palavra correta. É a missão que Deus determina e que nós devemos levar até onde Ele quiser. Eu agradeço muito, eu quero aqui fazer um agradecimento à TV Legislativa por toda a cobertura que fizeram nos 25 anos do programa Bandas Fanfarras da Secretaria. Muitíssimo obrigado a vocês. Edson Ricardo, músico, professor, foi o meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue nos fazendo companhia. A todos, um grande abraço e até a próxima.